Vamos lá, Provérbios 30, a partir do verso de número 24. Amém? Lemos assim a palavra do Senhor. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm um rei, contudo marcham todos em bando. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Amém. Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos na minha direção aqui, me abençoa, pede para Deus falar com você através da minha vida nessa noite. Eu te pertenço, Senhor, faz comigo o que o Senhor bem entender. O Senhor tem algo de sabedoria para ensinar para o teu povo. Em nome de Jesus, vem falar com o teu povo. Tira todos os empecilhos do nosso meio. Tira todos os empecilhos de dentro de nós. Pai, ajuda agora aqueles que estão acompanhando de casa, com muitas distrações, com crianças, meu Deus. Em nome de Jesus, que nada venha impedi-los de perder um único segundo daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos um trecho do livro de Provérbios. E esse texto, ele não é um provérbio de Salomão, é um provérbio de Agur. E Agur traz um ensinamento por meio dos animais. Quem aqui já aprendeu alguma coisa com algum animal? Já teve um animal de estimação, não é? Grandes mestres apontaram nos animais ensinos. Você vê isso nas fábulas, desde a antiguidade, lá com Esopo, até os dias de hoje, nas redes sociais, como a gente vê coisa, animais ensinando a gente, né? Eu gosto muito de uma imagem que o pessoal compartilha, que mostra uma avenida perigosa e um cachorro passando pela passarela lá no alto e um ser humano tentando atravessar no meio dos carros. Aí a gente olha assim, qual é o animal aqui? Não é? Mas, irmãos, a Bíblia também faz isso, e esse Agur, cheio da sabedoria de Deus, ele vem trazer para a gente uma sabedoria para a vida da gente, baseada em 4 animais. E eu quero convidar você a aprender. O que eu quero dizer com isso? Você vai ouvir, vai se informar, você que não conhecia o texto vai conhecer, mas e daí? O que a gente precisa saber, o que a gente precisa realmente aprender com tudo que a gente ouve da palavra de Deus é o que muda na minha vida daqui para frente a partir disso. Eu aprendi, por exemplo, aqui com arganaz, com geco. O que é isso? Algumas traduções já mataram a charada, mas eu vou explicar para vocês. Não é só saber o que eles têm de bom. A pergunta é o que muda na vida da gente a partir de hoje, por causa disso que vocês estão ouvindo agora. Primeiro povo é a formiga. Aliás, deixa eu abrir um parênteses para falar aqui, que coisa legal ele chamar de povo. Parece aqueles filmes de tribo, né? Tem Senhor dos Anéis, tem os anões, tem os elfos, não sei o quê. Ele trata os animais como povos. Isso é muito legal, gente, porque o ser humano na Bíblia, ele é tratado na sua coletividade. O pensamento que o povo é induzido a ter é por coletividade, nunca é por egoísmo. À medida que o individualismo vai se propagando no povo humano, não é? Na raça humana, o que acontece com a gente? A gente se preocupa em se dar bem. O que importa é o nosso indivíduo, ou no máximo aqueles que estão mais próximos de nós. E o raciocínio das pessoas a tomar qualquer atitude é o que eu vou ganhar com isso, e não o que nós vamos ser abençoados por isso. Eles querem saber o quanto eles podem explorar de uma situação e não o que eles podem colaborar com a situação. E quando a gente vê, desde a criação do homem até a criação da igreja em Jesus,
O que nós temos é, Deus faz o homem, diz, não é bom que o homem esteja só, agora vocês vão encher a terra de gente. E você vê a história se desenvolvendo, um povo é formado a partir de uma família. Aí vem a igreja de Jesus e nós somos membros uns dos outros. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina é uma oração coletiva. Não é o pão meu de cada dia me dá hoje, é o pão nosso de cada dia, porque a preocupação é sempre coletiva. O pão que está comigo é seu, o pão que está com você é meu. O pensamento é sempre nessa direção. Isso não tem nada a ver com comunismo, isso tem a ver com o evangelho. Isso tem a ver com os caminhos eternos de Deus, quando Ele estabeleceu o ser humano na terra. Então, quando Agur vai aqui apresentar esses animais, ele apresenta como povos. Então, o primeiro povo é o povo da formiga. E qual é a característica? O livro de Provérbios usa a formiga para ensinar contra a preguiça, por exemplo, mas aqui nesse texto, ele destaca o seguinte, que a formiga é uma criatura que trabalha no verão para poder não morrer no inverno. Para cada um desses animais eu vou destacar uma palavra, você que gosta de anotar aí as mensagens, né? Formiga nos ensina planejamento, não ansiedade. Planejamento, essa é a palavra-chave que a gente precisa aprender com ela. Ansiedade é a pessoa ficar sofrendo pelo inverno. Planejamento é a pessoa trabalhar sabendo que existe um inverno. Então o que acontece? A formiga tem ali na sua programação, no DNA, que o próprio Deus colocou nela, que ela sabe que em algum momento sempre vai vir uma época mais difícil. Ela sabe que na vida dela, por mais curta que seja, existem períodos que são mais fáceis para você trabalhar, e existem períodos que são mais difíceis para você sobreviver. E o que a formiga faz coletivamente? Ela não come as suas reservas para o inverno. A formiga sabe juntar aquilo que veio no verão para que todo mundo, todo formigueiro sobreviva no tempo da dificuldade. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos, porque nós, como povo brasileiro, de uma maneira geral, é claro que existem exceções, mas de uma maneira geral, nós não somos ensinados a planejar a vida financeiramente. Muitos de nós não têm nenhum orçamento e quando tem dificuldade para poder seguir. Irmãos, o que isso tem a ver com o evangelho? Tem tudo, porque a gente vem de uma história de vida destruída pelo reino das trevas e aprendendo coisas erradas desde criança, e a partir do momento que a gente tem um encontro com a palavra de Deus, as coisas precisam começar a ser diferentes. Então olha para a formiga e aprenda planejamento. É difícil isso para a gente e é comum para nós, quando somos pegos desprevenidos, botar a culpa no inverno. Mas entenda, o inverno ele sempre vem. O inverno está chegando, não é? É a frase aí daquele seriado e que eu usei numa mensagem há um tempo atrás. Presta atenção, tempos difíceis sempre vão existir. E a gente precisa entender, eu vou dar um testemunho para vocês. Quantas vezes na minha casa eu sou pego desprevenido porque tem que comprar remédio? Não devia ser pego desprevenido. O certo para alguém que aprende com a formiga é: eu preciso ter uma reserva no meu orçamento para imprevistos. O problema é que a gente vai vivendo uma vida, e todo mundo, né? Matando um leão por dia, pagando uma conta aqui, planejando qual que vai atrasar para poder dar conta de tudo, não é? Mas o que é isso, meus irmãos? Eu tenho aprendido que toda vez que Deus permite que a gente passe por isso, é porque nós temos coisas para aprender nessa área. Nessa área nós temos algo a melhorar no que diz respeito ao nosso planejamento. Se a gente dá bobeira, daqui a pouco a gente está gastando mais do que a gente recebe. Precisa dessa unção da formiga. Se me permite fazer essa brincadeira, precisa aprender com a formiga a não comer as suas reservas e a ter reservas.
ia ter reservas. Não é errado poupar não, meus irmãos. Pelo contrário, a Bíblia ensina a gente a fazer isso em vários textos. Domingo eu estava falando sobre finanças para a igreja e eu citei aqui a parábola dos talentos. E o servo mau, quando o mestre chega para ele e fala, você devia ter pelo menos guardado no banco para ver se rendia um pouco. A Bíblia ensina a gente a respeito disso. Então a primeira criatura, a formiga, o que você tem que se perguntar é, o que eu posso mudar na minha vida a partir da lição, da sabedoria da formiga? Diz aqui que ela é mais sábia, né? Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. A formiga está sendo mais sábia do que eu em certos aspectos. O que precisa mudar a partir de agora? O segundo animal, aqui na minha tradução diz os arganazes. E nós temos, na verdade, algumas opções de tradução. Eu tive pesquisando, cada Bíblia traduz de uma maneira, é porque é uma palavra que vem designar vários animais diferentes, mas todos eles pequenininhos, né? Pode ser um esquilo, pode ser um texugo, ou pode ser um coelho, mas todos eles com a conotação de uma espécie dessa que vive na rocha. Algumas traduções vão dizer penhasco, a minha vai dizer rocha. Penhasco, penedo, tudo tem o mesmo significado, dureza. E eu acho que alguns aqui já entenderam qual é a sabedoria. Vou escolher um deles para falar, né? Do texugo, que arganaz vai ser mais difícil da gente lembrar. O texugo que faz a casa na rocha. Jesus ensinou, muito famosa essa fala dele lá no Sermão da Montanha, que existem pessoas que constroem a sua casa sobre a areia e pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha. E a diferença entre uma e a outra é a firmeza, porque quando vem a chuva, o que acontece? Aquele que está firmado ali na areia vai para o chão e aquele que está na rocha continua. Com relação ao texugo, você que está anotando, coloca aí firmeza. Irmãos, há uns anos atrás eu estive lá em Israel, e enquanto a gente ia passando de ônibus ali pelos asfaltos, a gente cruzava o deserto, ali próximo do Mar Morto, e o guia, que tinha morado em Minas Gerais, falava muito bem português, ele estava explicando para a gente como é que funcionava ali a geografia daquela região, e ele disse o seguinte, que na época da chuva, a gente via assim, não tinha mato nenhum, as montanhas todas peladas, não sei como é que aqueles animais conseguiam viver ali, não é? A gente viu um chofar pulando de pedra em pedra lá, mas aquele lugar seco de tudo. E ele falou o seguinte, que quando bate a chuva, às vezes a chuva que vem à frente fria lá do Mediterrâneo, chega ali e dá uma chuvada tão forte, que a água desce das montanhas, aquelas montanhas bem altas, né? A água desce com tanta força, que ali no asfalto que a gente estava passando, a enxurrada é de 1 metro de altura. E tudo que tiver naquele areal todo, na planície, vai sendo arrastado com força. Imediatamente eu me lembrei da fala de Jesus, quando ele falou isso. E eu fiquei pensando, uma casa ali, no meio daquela areia do deserto, com uma enxurrada dessa, vindo as torrentes de água. E ao mesmo tempo, meus irmãos, enquanto a gente ia passando, eu via algumas casas, algumas construções antigas, não é? Eu vi isso bastante lá no deserto do Sinai, no meio da pedreira. Sabe Deus quantos séculos, algumas delas talvez milenares, na pedra, que as torrentes de água vieram e não derrubaram. Irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Presta atenção. Firmeza. Nós nunca vivemos numa sociedade tão instável, com pessoas tão fracas das pernas. Nossa geração é uma geração fraca emocionalmente. Irmãos, a quantidade de gente com depressão, a quantidade de gente com ansiedade, a quantidade de gente com síndrome do pânico, a quantidade de gente querendo se matar, tendo pensamentos suicidas e alguns até tirando a própria vida. E você vai tentar analisar os motivos, não existe uma coisa, muitas vezes, forte, que justifique isso. Às vezes, adolescentes ali no início da vida, temos visto até crianças vivendo
situações trágicas desse tipo, depressão profunda. E o que é isso, meus irmãos? O que faz uma menina, porque alguma frustração, um menino não olhou para ela, uma colega riu para ela, ela começa a se cortar toda. O que faz uma pessoa ser assim? Eu digo para você, meus irmãos, por mais que isso possa soar ofensivo no coração de alguns, eu falo com todo carinho. Base, firmeza. Nós caímos fácil. As tempestades dessa vida, que elas vêm assim como o inverno, elas derrubam a gente, não deveriam derrubar. Gerações mais antigas eram mais fortes. Uma menina, por exemplo, passando por depressão, muitas vezes se vai conversar com a avó, é porque, minha menina, vai arrumar aí uma trouxa de roupa para lavar. Porque para ela não faz sentido, porque o namorado terminou, e daí arruma outro, vai seguir a vida. Mas a tempestade vem e a gente não tem onde se firmar. E Jesus falou que existe uma rocha que a gente pode se firmar. E que rocha é essa? Quando ele fala a respeito disso, ele não está falando simplesmente dele, porque a gente sabe que Jesus é a rocha. No contexto dessa história que ele conta, dessa parábola, ele diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Aprenda com o texugo. Você quer sobreviver às torrentes de água? Você quer sobreviver às dificuldades que vêm de uma vez carregando tudo? Você quer resistir àquela dor que quer te jogar no chão? Firmeza, e firmeza é praticar, e praticar o quê? Do que Jesus estava falando. Irmãos, ele fala isso no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ensina. Para ler, são poucos capítulos. Vai do 5 ao 7, já acabou ali, de Mateus. Mateus 5, 6 e 7. Esse pedacinho, Jesus ensina a gente sobre controle dos nossos desejos, controle do nosso ódio. O que ele tem para dizer para a gente a respeito disso? Ele ensina sobre a mágoa, ele ensina sobre a ansiedade, meus irmãos. Presta atenção, esses ensinos de Jesus não tem a ver com uma igreja, não tem a ver com uma religião, isso tem a ver com a vida. São sabedorias sobre a vida, como a gente deve viver. É uma riqueza tão grande, toda vez que eu paro para ler o Sermão da Montanha. E como que ele termina? Você que ouve a minha palavra e pratica isso que eu estou falando, não é que conhece não, é que pratica. Você é igual àquela casa na rocha. Mas você que fica me ouvindo, e é só informação, e não pratica nada, e não coloca em prática o que eu ensinei, o que acontece? Vem a água, e leva tudo embora. Vem a chuva, vem o dia de chuva, vem o inverno e te pega desprevenido. Aprenda com o texugo, ou com o coelho da rocha, dependendo aí da sua tradução, com arganaz. Firmeza, firmeza, firmeza. Toda vez que você começar a se sentir angustiado, ansioso, deprimido, lembra. Irmãos, eu não quero aqui desprezar nenhum trabalho de psicólogo, pelo contrário, como pastor, eu encaminho pessoas para psicólogos. Mas eu quero que você entenda, o projeto de Deus é que você chegue à estatura de Cristo. Existe algo na palavra de Deus, no seu relacionamento com Ele, que faz com que você vá se tornando um ser humano tão forte, tão melhor, que você chega à estatura de Jesus. Existe algo da sabedoria no Evangelho que pode fazer com que você seja realmente essa casa na rocha, firmeza. Terceiro animal é o gafanhoto. Irmãos, a gente não tinha essas coisas por aqui, né? E de repente, nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, só a Argentina tem 6 grandes nuvens de gafanhotos. E o Brasil fica assim, vai para lá, não vem para cá não. Não é? Vixe, tá tantos quilômetros. Ah, vou morar, voltou. Coitados dos argentinos, dos uruguaios, né? Irmãos, o negócio não tá bonito, mas você pode aprender com eles. A palavra
que a gente aprende com o gafanhoto é unidade. Porque um gafanhoto, você mata ele com um chinelo. Agora uma nuvem de 20 quilômetros quadrados, que é a maior que tem ali, não estão dando conta. Eu achei, vai vir aí um avião com uma porção de inseticida, vai bombear lá de cima, vai matar tudo. Os bichinhos foram lá e foram para a mata fechada. Como é que mata? Não deu certo. Você derruba no chinelo. Uma nuvem você não dá conta. Então a lição do gafanhoto é essa, unidade. Você sozinho, você é um derrotado. Porque há um inimigo contra a sua vida. Você sozinho, você é derrotado. Agora você, com o exército que Deus te chamou para ser parte, o inimigo não tem vez. Entenda bem o que eu estou falando, meus irmãos. Porque, como eu disse, a sociedade contemporânea valoriza a individualidade. O individualismo, melhor dizendo. Não é? Valoriza o fato da pessoa ficar ali na encolha, amor só de mãe, não confio em ninguém, meus amigos eu conto nos dedos, não sei o quê, como se fosse uma coisa bonita. É verdade que muitas vezes a gente tem poucos amigos, mas não era para ser assim. A gente via ser pessoas que tem gente de confiança, que se permite viver, que se permite se relacionar, conhecer gente nova, estabelecer amizades. O que a gente mais vê em redes sociais é pessoas em nome da saúde mental, afastando até a própria família. Afasta todo mundo mesmo, é a melhor coisa e tal para você ser feliz. Não, esse é o caminho mais fácil, mas não é o melhor. Porque a Bíblia diz para a gente, em Provérbios mesmo, que aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Ou seja, é burro. Deus não te fez para ser sozinho. E não é bom que o homem esteja só. Se Jesus criou uma coisa chamada igreja, é porque você precisa dela. Senão ele não tinha criado, não. Um gafanhoto sozinho, uma chinelada derruba. Uma nuvem de servos de Deus juntos. Ninguém derruba a gente. Espero que você tenha dado o glória a Deus aí da sua casa. Vamos dar um glória a Deus mais forte para pegar no microfone? 1, 2, 3. Glória a Deus! Eles saberem que tem gente aqui dando glória. Amém? E aí, o último animal é o geco. Que bicho é esse? Algumas traduções, eu fui procurar, meus irmãos, na Wikipédia para saber, né? Ao invés de ver simplesmente as possibilidades de tradução, fui ver lá que animal é esse. Alguém traduziu como jeca, porque existe um animal chamado geco. É a lagartixa de parede, essa que a gente chama também de taruíra. Não tem? E olha o que fala a respeito dela. O geco que se apanha com as mãos. Eu nunca peguei uma taruíra na mão, não, mas tem gente que, né? Contudo, está nos palácios dos reis. O que isso significa e que palavra é essa que a gente pode aprender a respeito da lagartixa, da taruíra? Se você chegar numa casa de pobre, tem taruíra. Tem ou não tem? E se você chegar no palácio dos reis, tem taruíra. E se você olhar o que ela está fazendo na casa do pobre, não sei se vocês já viram aí umas fotos que eles mostram, a taruíra está sempre sorrindo assim, com aquela carinha, com o olhinho assim, com aquele sorriso. Animal mais de boa que tem dentro de casa. É o inquilino que não dá trabalho. A taruíra, ela não transmite doença. Ela não morde você. Já viu uma taruíra correndo atrás dos outros para morder? E ela ainda come o mosquito da dengue. Ela come as aranhas, ela come as baratas que aparecerem dentro de casa. Então não faz malvadeza com a taruíra. Aprenda com a taruíra. Porque ela está de boa na casa do pobre. E ela está de boa na casa do rei. Ele pega um animal aqui, o agu, né? Super simples, que tem na casa de todo mundo e conta, olha, a taruíra, que você pode até pegar ela na mão, ela está na casa dos reis.
Você sabe o que é isso, meus irmãos? Quem está anotando aí? Simplicidade. Ela não deixa de ser taruíra quando ela está na casa do rei. Ela continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. A taruíra na casa do rei, ela não passa a ter um cordão de ouro no pescoço. E agora eu só como barata de marca. Não rola. Ela mantém a sua simplicidade. Ela tem o suficiente para viver ali na casa do pobre, na casa do rico, continua do mesmo jeito. E o apóstolo Paulo disse que ele podia passar tanto necessidade quanto abastança, fartura, riqueza. Ele diz, o apóstolo Paulo ensinando isso lá para os irmãos de Filipos, ele diz o seguinte: eu aprendi o segredo de ser feliz, tanto não tendo nada, tanto no meio do sofrimento eu sou feliz, tanto no meio da fartura eu sou feliz. Eu posso não ter nada como eu posso ter tudo. E aí ele fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A unção da taruíra é por aí. Quando ele diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, as pessoas repetem esse versículo tirado do contexto lá da caixinha de promessa, pensando num sentido de poder. Mas é no sentido de possibilidade. Eu posso isso e eu posso aquilo. E eu continuo sendo feliz. Eu continuo em simplicidade. É engraçado ele colocar aqui a taruíra, porque no início desse texto, meus irmãos, o pedaço que nós lemos, o Agur ele vira e faz uma oração. Ele fala para Deus assim: olha, eu quero te pedir duas coisas. Ele fala a primeira e a segunda é o seguinte: não deixa eu ter mais do que eu preciso, para que o meu coração não se esqueça de ti. E ele vira e fala assim: e não deixa eu ter menos do que eu preciso, para que eu não venha roubar. Mas que cara frouxo, vou falar para você. Ele não confia no próprio caráter dele. Ele sabe que se ele tiver um pouquinho a mais, ele vai esquecer de Deus. E ele sabe que se tiver um pouquinho a menos, ele vai reclamar da vida, ele vai roubar, vai fazer alguma coisa. Irmãos, esse cara, com toda a sabedoria dele, ele não tinha ainda aquilo que Paulo tinha. Essa plena convicção de que estando em Cristo, ele pode todas as coisas. Ele entendeu que a taruíra podia mais do que ele. Simplicidade. Sabe que grande parte das frustrações das pessoas estão simplesmente no fato delas não saberem ter uma vida simples. Delas quererem sempre algo além que muitas vezes elas não precisam. E isso gera uma frustração tão grande. É tipo assim: eu queria ter uma casa desse jeito. Beleza, sonhar é massa, e eu incentivo você a isso. E oro junto com você para conquistar o sonho. Mas você se frustrar a ponto de: eu não consegui nada daquilo que eu queria. Aí eu pergunto: você está morando aonde? Você é sem teto? Deus deixou você desamparado? Queria um carro desse jeito. Mas espera lá, você deixou de ir onde você precisava ir até hoje? Mas eu queria um celular desse. O seu celular está funcionando ainda? Está bom? Um pouquinho mais para baixo, não sei se mais para baixo ou mais para cima nesse texto, acho que é um pouquinho antes. O Agur vai usar outro animal para falar a respeito disso. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E muitas vezes as pessoas ficam assim, numa ânsia de ter. E nesse negócio de querer ter mais, quem é o pior lesado nisso é você. Porque com esse exagero da sua alma, com essa alma sanguessuga, vem uma coisa chamada frustração. E o sorrisinho da lagartixa vai embora. Aprenda a ser simples. A gente muitas vezes come mais do que precisa. A maior parte das pessoas. Eu sei que tem gente passando dificuldade. Quero até abrir um parênteses. Tem alguém passando fome nos ouvindo. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho como igreja. Há muito tempo, desde antes da pandemia, temos socorrido muitas famílias com cesta básica. Então nos procure. Nós somos povo de Deus. Estamos aqui para socorrer mesmo. Amém? Mas a realidade da maioria de nós
é que nós comemos mais do que nós precisamos e nós muitas vezes queremos e ansiamos mais do que realmente a gente precisa. E Jesus nos chama a ter uma vida mais simples. Amém? Vamos aprender com a lagartixa, que é tão simplesinha, pequenininha, você pega até com a mão. Não pega não, deixa a bichinha. Mas o texto diz, você pega até com a mão e ela está na casa dos reis. Tem alguém ali com muito medo de taruíra, né? Está fazendo assim com a mão, desesperado. Quando eu falo, pega na mão, ela... Ai! Aprenda com ela. Aprenda com ela, simplicidade. Amém? Vamos lembrar os 4, e para cada um deles o que precisa mudar na sua vida. Primeira formiga, a gente aprende planejamento. Segundo é o texugo, a gente aprende firmeza. Terceiro, gafanhoto, a gente aprende unidade. E por último, taruíra, a gente aprende simplicidade. O que na nossa vida precisa mudar a partir disso? Essa é a pergunta para você responder, para que essa mensagem tenha servido para alguma coisa, Deus ter mandado eu pregar ela nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te agradecer pelo teu ensino, porque o Senhor fez Jesus mestre e nos fez alunos dele. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós temos o teu Espírito Santo vivo e ativo para curar, para realizar prodígios, mas também para consolar e para nos ensinar todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Eu venho pedir que o Senhor fortaleça todas essas pessoas que estão aqui conosco nessa noite e todos esses que estão de casa participando desse culto nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha enriquecê-los de toda a sabedoria de viver, meu Pai, e que cada um desses pontos que o Senhor nos falou, que a gente venha praticar todos eles, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos desafiou a mudar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém.